Bom dia, Ercília, Anitta, Van, Anne, Reginaldo, André, Rose. Bom dia, pessoal. Mais um dia, né? Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Bom demais. Bom dia, Simone, Ângela. Mais um dia aqui, substituindo o Bispo André, para a gente poder estar caminhando juntos aí e crescendo no conhecimento do Senhor. Isso é bom demais. Bom dia, pessoal. Vai compartilhando essa live, vai chamando a família, os amigos. Ah, Lília, é muito cedo, eles não vão querer acordar agora para ouvir, então não tem problema. Depois ela fica salva aqui no novavida.online. Quando eu estou participando aqui com vocês, fica também salvo. Eu peço para a pessoa responsável colocar também para mim, fica também salvo no meu perfil, que é pra.lilian.nóbrega, e também no perfil da Nova Mulher de Jacarepaguá, que é Nova Mulher JPA. Então, quando eu tô aqui, fica salvo nesses três. Quando é o Bispo André, fica salvo no dele também. Eu acredito que fique salvo também. Ih, Jesus, aqui, olha aqui o cachorro. Salvo também no dele, né? Mas de qualquer forma, tá sempre aqui. Compartilha, gente. Vamos ser semeadores da palavra, né? Que isso faz toda a diferença. Só um clique que pode vir abençoar tantas pessoas. Mas bom dia para quem eu ainda não falei, né? E vamos lá, gente, não vamos perder tempo, não. Vamos começar, né? Hoje o nosso tema de hoje é Servos de Cristo. E eu gostei demais dessa leitura, porque ela é tão atual e fala tanto com a gente em questões de obediência, de reconhecimento e tudo mais, né? Então vamos lá, antes de começar, deixa eu terminar aqui só de dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que estão chegando agora. Bom dia, Deus abençoe muito vocês. Vamos lá, vamos começar? Servos de Cristo, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O servo cumpre a vontade do mestre. O servo não diz ao mestre o que fazer. O servo não escolhe que tarefas deverá fazer para seu mestre, nem sugere os dias e as horas quando será conveniente servi-lo. Olha só, eu sou servo, ou eu sou o funcionário, eu sou o empregado e eu vou dizer, aqui só, as minhas regras são essas. Eu só vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, mesmo que você me peça para fazer alguma coisa, eu vou avaliar se vai se encaixar na minha agenda para que eu possa estar te servindo ou não. Não é assim que funciona, né? Bom dia, Regina. Mas vamos lá, vamos continuar. A função do servo é seguir instruções. O mestre, por outro lado, dá a direção. O mestre não diz ao servo para desenvolver uma visão que irá guiar o mestre. O mestre é aquele que tem a visão, e a tarefa do servo é ajudar no cumprimento dos propósitos do mestre, né? Bom dia e mais uma vez para quem está chegando agora e está cumprimentando. E é exatamente isso, né? A função daquele que está servindo é seguir a direção que o mestre, né, que o Senhor está apontando. E aí agora entra a nossa parte aqui também muito especial em relação ao Senhor. Nós somos os servos, Deus é o mestre. E nós temos a tendência de inverter isso. Gente, e é tão interessante porque lá em Romanos 10, né, no Romanos 10, né, eu acho que a partir do versículo 9 ou 10, agora me fugiu aqui, vai falando o seguinte: se confessares com os lábios que Jesus é o Senhor e creres de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas olha só, se confessares com os lábios que Ele é Senhor
Eu já falei isso aqui uma vez, a gente tem muita tendência de falar assim, se confessar com os lábios que Jesus é o Salvador, e tudo bem, e não tá errado, ele é o nosso Salvador, foi uma obra redentora, né? Ele nos remiu com certeza, só que é confessar que ele é Senhor, e se ele é o Senhor, ele é o Mestre. Se ele é o Senhor, é ele que dá a direção, não somos nós. Não somos nós que vamos chegar, Senhor, olha, deixa aqui que eu sei o que eu tenho que fazer, pode deixar que eu vou direcionar, e como se ele fosse o empregado, vamos dizer assim. Não, ele é o Senhor, e ele é o Senhor da nossa vida, e ele é um Senhor maravilhoso, um Senhor de amor, gente. Então, pega isso, vai guardando isso aí no coração. De novo, lendo esse pedacinho de novo. Nós somos os servos, Deus é o mestre. E nós temos a tendência de inverter isso. A revelação de Deus de si mesmo, seus propósitos e seus caminhos depende diretamente da nossa obediência. Ele não pode nos revelar hoje as suas intenções. Ele pode não nos revelar hoje as suas intenções para os próximos 5 anos. Mas ele irá nos dizer qual deve ser o nosso próximo passo. E aqui eu paro de novo, queridas, se nós fomos lá no Salmo 139, lá vai falando que o Senhor já nos conhecia desde quando nós ainda éramos uma substância informe, que no seu livro estavam escritos todos os nossos dias. Eu traduzo isso aqui para uma linguagem mais simples e fácil, como dizendo que ele tem um plano sob medida para mim e para a sua vida. Aquele plano que vai sempre nos levar para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Só que como aqui até deu esse exemplo de 5 anos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. Estou falando de mim, né? Mas isso é para todos nós. Eu tenho promessas na minha vida? Tenho. Creio que Deus vai cumpri-las? Completamente. Eu já sei que Ele é fiel. Agora, eu não sei como Ele vai estar fazendo isso, nem exatamente qual vai ser o trajeto que Ele vai fazer. Eu não sei. Mas eu vou estar experimentando isso que Ele tem para a minha vida à medida que eu vou, passo a passo, como aqui falou, que Ele vai revelando a vontade dEle, e eu vou obedecendo, e eu vou reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida e que Ele sabe o melhor para mim, e aí eu vou respondendo, e à medida que eu vou respondendo a Ele, as direções que Ele dá para a minha vida, esse caminho vai sendo traçado, gente. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente quer entender só, eu só vou obedecer se eu entender tudo. Eu também já falei aqui, se lembra lá de Maria, quando o anjo chegou, e ela falou assim, como isso pode acontecer? E isso não era no original grego, né? Quando a gente lê, ali não está apontando uma incredulidade, tanto que o anjo foi e explicou para ela o propósito de Deus, o plano dele. O que ela falou, olha, eu não sei como isso pode acontecer, porque eu não tenho nenhum envolvimento com homem algum, mas eu me rendo, eu confio, eu acredito que se é Deus que está falando, vai se cumprir, porque Ele sabe. E o anjo explicou, ao passo que Zacarias, um tempinho antes, tinha recebido a palavra também, o anjo chegou para ele falando, o anjo Gabriel, de que ele iria Isabel teria um filho na velhice, que as orações deles tinham sido ouvidas, e ele falou, como isso pode acontecer? Da mesma forma que Maria. Na tradução do português, mas no original grego não era a mesma coisa. Ele falou assim, como isso pode acontecer? Na expressão grega utilizada quando Zacarias falou, era a seguinte, olha, me explica como eu posso entender isso de forma mentalmente, com a minha mente, com o meu raciocínio lógico. Quando você me explicar, se eu entender, se eu conseguir entender, aceitar, aí eu vou acreditar, ou seja, aí eu vou obedecer, né, e vou me manter fiel aqui nessa posição. E o anjo falou, olha, porque não creres, você vai ficar mudo.
Então, essa questão passa por obediência. Eu me rendo por rendição, gente. Olha aqui, a Rejane colocou: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Essa é uma música maravilhosa. Tua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, gente. E aqui também, olha, a Maria Elizabeth botou: a Ele toda a glória, sigamos com fé ao Senhor de nossas vidas. Ele tem o melhor para nós, com certeza. A gente precisa acreditar nisso. E eu acho que Deus nem teria que dar provas de nada pra gente, né, gente? Mas, ainda que a gente quisesse usar essa expressão, ele já deu a maior prova de amor enviando seu filho. Então, isso já era suficiente pra gente não questionar nada. Mas vamos lá. Ele irá realizar o que ele deseja e será aquele que receberá toda a glória. Porque aqui está falando, ao recebermos a revelação de Deus, ele irá realizar o que ele deseja e será ele aquele que receberá toda a glória. Nossa plenitude e integridade vem de servir ao nosso mestre. Essa frase é uma chave espiritual. A nossa plenitude, a nossa integridade vem de servir a ele, gente. A gente está aqui para a glória de Deus, para sermos representantes dele. E a plenitude, a satisfação plena quando a gente se rende e a gente obedece às direções dele. Mas vamos lá, vamos continuar. O mundo irá encorajar você a lutar por posições de autoridade e poder. Deus quer que você assuma o papel de servo. Como servo de Deus, você não deve ter outra agenda a não ser obedecer ao que ele lhe disser. Deus não precisa que você sonhe grandes sonhos para a sua vida, família, seu negócio ou sua igreja. Não está falando que você não pode sonhar, está falando que Deus não precisa. Como, deixa eu te ajudar, Deus, eu vou sonhar com isso aqui, deixa eu te ajudar para ver se você tem algum plano para a minha vida. Ele já tem, gente. Ele simplesmente pede por obediência. Ele tem planos que farão os seus parecerem minúsculos. E aqui termina com uma referência a Efésios 3:20, que é aquele versículo que fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Quando a gente pega esse versículo, a gente vê que realmente, como aqui foi escrito, os nossos sonhos parecem minúsculos perto do propósito dele. Mas voltando aqui um pouquinho no versículo que nós lemos, né? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando a gente fala sobre isso, não está falando de que você é um servo inútil, você não vale nada, você não tem valor nenhum. Não, claro que não. Quando está sendo referido aqui, é como se a gente estivesse falando assim: olha, eu não fiz nada além da minha obrigação. Eu não mereço mérito especial algum por estar obedecendo a Cristo. Não, olha, eu não estou colocando uma dívida em cima de Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque olha só, a nossa obediência hoje, ela está ligada ao amor que nós temos com Deus. Ela não está, a gente não obedece para poder, eu vou obedecer para receber algo em troca. Eu vou obedecer para que Deus tenha um propósito para a minha vida, para que Ele tenha um plano. Claro que não, Ele já tem. Eu obedeço a Ele por amor a tudo aquilo que Ele já fez. E quando eu entendo isso, eu tiro essa, entre aspas, dívida que muitas vezes nós colocamos, né, diante de Deus. Né, de que, olha, Senhor, eu já orei, eu fui fiel, eu servi, eu fiz a obra. Então agora, Senhor, está na tua vez de fazer alguma coisa por mim. Como se Deus nos devesse algo. E a gente começa a esperar um reconhecimento, sabe, completo. Isso pode começar a trazer uma questão de superioridade. Não, gente, claro que não.
a questão é que essa questão de reconhecimento, gente, é tão interessante, porque não vamos ser... esqueci a palavra, assim, não vamos ser assim... Não queria usar a palavra hipócritas, mas eu não estou lembrando de outra. Então vai essa mesmo. Não vamos ser hipócritas falando, não, eu não espero, eu não quero reconhecimento de ninguém. Mentira. Todo mundo espera um reconhecimento. Todo mundo. Bom dia, Geórgia. Todo mundo espera. Você vai, assim, de todo mundo, da dona de casa ao CEO de uma empresa, que está ali fazendo as coisas, todo mundo espera, puxa, ficou legal, ficou bonito, parabéns. Não, todo mundo espera isso, gente. Não, eu desculpa, mas eu não acredito. Agora, a questão é que a gente tem que entender, e que vai mudar a nossa perspectiva em relação a isso, é quando a gente entende que o que eu estou fazendo é para o Senhor. Sabe, eu estou fazendo para Ele. Eu vou fazer da melhor forma porque eu estou fazendo para Ele. Ali o André botou, todo ser humano busca ser honrado. É verdade. Sabe? E, aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses e falar uma coisa para você. Seja você alguém que reconhece o que os outros fazem por você. Seja alguém que elogia. Seja alguém que valorize as outras pessoas. Que fala, puxa, muito obrigada pela sua ajuda. Muito obrigada pelo que você fez. Sabe? Jesus fazia isso. Ele reconhecia as pessoas. Se lembra quando ele falou, olha, nunca vi uma fé como essa, como a dessa mulher, vai ser lembrado, para o resto da vida vai ser lembrado. Né? Me fugiu agora, eu estava na cabeça que outra que ele ia falar. Quando aquela mulher também enxugou os pés de Jesus, lavou com as suas lágrimas, enxugou, e ele falou também, olha, o que ela fez será lembrado. Isso é um reconhecimento. Seja alguém que valorize os outros, gente, com certeza. Mas não, ao mesmo tempo, não seja refém de um reconhecimento de alguém. Eu vou fazer porque não, eu preciso de um reconhecimento. Não seja escravo disso, porque realmente é uma escravidão. E a chave espiritual para eu entender isso é justamente que eu não estou fazendo as coisas somente por obrigação, é para quem eu estou fazendo. Porque quando eu mudo o foco, não, eu estou fazendo isso aqui para ser vista, para que as pessoas... Não, quando eu mudo o foco e penso assim, eu estou fazendo para o meu Senhor, como gratidão por tudo que Ele já fez por mim, isso muda a nossa vida, né? Muda o nosso entendimento, porque eu paro e começo a ver que o que eu faço em casa, no ministério, nos meus estudos, pro meu cônjuge, ou nas minhas tarefas do dia a dia, eu vou ver que, peraí, eu vou fazer isso de todo o meu coração. Eu vou fazer isso com toda a minha sinceridade. Eu não vou fazer no automático apenas para agradar pessoas, para receber elogios, né? Para poder cumprir metas. Não, eu entendo que eu estou fazendo para o Senhor. Eu entendo que a minha vida é uma resposta a Ele, por tudo aquilo que Ele já fez e continua fazendo por mim. Então eu decido fazer tudo com excelência e sinceridade. Sabe por quê? Porque na verdade o meu verdadeiro Senhor é Ele. Eu tenho sim as minhas lideranças, por exemplo, eu, pastora lá na igreja. Existem outros pastores que eclesiasticamente estão acima de mim na sua posição. E dentre esses pastores tem o bispo que está acima. E nós sim, nós estamos ali, nós seguimos as direções que eles vão dando, com certeza. Isso é certo, é o sábio. Mas acima disso tudo, o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor é Jesus. Ele é o nosso Senhor.
Então, quando eu entendo isso, até mesmo as tarefas do dia a dia, eu começo a fazer de todo o coração, ou seja, eu começo a fazer com dedicação, eu começo a fazer com integridade, com uma disposição verdadeira de coração, sem murmuração, sem fazer apenas por obrigação, né? E essa frase, né, de fazer como o Senhor, ela muda completamente. Porque quando eu não entendo isso, a minha obediência entra naquele esquema de, eu vou fazer isso aqui, desde arrumar uma casa ou realizar um serviço no trabalho, na igreja, ministerialmente, seja onde for, apenas porque eu tenho que fazer. Não, tá. Não, eu mudo isso, eu entendo, sabe o que, gente? Que o que eu tô fazendo, eu tô, na verdade, administrando aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E quando eu falo isso, eu lembro lá daquela parábola dos talentos. Dos talentos que Deus confiou e daqueles 2 servos que foram lá e multiplicaram aqueles talentos e devolveram depois ao Senhor. Sabe, eles valorizaram. Quando eu entendo isso, peraí, olha isso aqui que Deus está colocando nas minhas mãos, é para eu administrar. E eu vou falar algo aqui, não é menosprezando, tá, gente? Mas desde das coisas, entre aspas, mais simples, que é arrumar uma casa. Quando eu paro, por favor, eu não estou menosprezando que é dona de casa de maneira alguma, tá? Porque eu sou dona de casa. Não é isso. Mas quando eu entendo que tudo é para o Senhor e que a minha casa, o administrar a minha casa, o cuidar e tá ali também algo que o Senhor me confiou, gente, isso muda a perspectiva e gera gratidão por aquilo que Deus já me deu, que eu reconheço que foi Ele. E essa gratidão fala assim, como esse Deus é maravilhoso. Olha o que Ele já tem me dado, eu quero sim obedecê-lo, eu quero sim viver para Ele. Sabe qual é a chave, gente? A chave para a gente ir caminhando aqui para o final, porque se deixar eu fico aqui, né? Que o valor daquilo que nós fazemos não está apenas na tarefa que nós realizamos, mas para quem nós fazemos. Quando eu entendo isso, eu entendo que aquilo que eu faço pode até mesmo ninguém ver, pode até mesmo ninguém, humanamente falando, reconhecer, mas eu sei para quem eu estou fazendo. Então eu não estou presa a uma escravidão de receber, esperar um reconhecimento humano. Voltando um pouquinho, eu acho sábio e assim, e tem valor você valorizar os outros, eu valorizar os outros, com certeza. Eu já falei isso ainda há pouco, faça isso, reconheça, mas no outro lado da moeda, não seja escravo de ficar esperando que as pessoas te reconheçam. Sabe por quê? Porque isso pode não acontecer. E se não acontecer, você vai fazer o quê? Você vai se tornar uma pessoa amarga? Ou até mais. Ninguém reconhece, eu vou fazer mais nada. E deixar de fazer aquilo que o Senhor está direcionando você. Não caia nessa armadilha. Isso é uma armadilha do inferno para nos paralisar, para gerar um coração ingrato e para impedir que nós vivamos os propósitos de Deus. Então, eu vou ler aqui os comentários, gente. Né? Eu já vou ler aqui, tô prestando atenção em tudo. Então, tem essa atitude de gratidão. Se lembra lá de Maria, quando Jesus, lá no primeiro milagre, a Maria soltou uma chave espiritual ali tremenda, quando ela chegou para os servos e falou, olha, façam tudo o que ele mandar. Gente, isso é uma chave espiritual. Uma chave espiritual que vai fazer, sabe o quê? Vai preceder, vai vir antes de milagres, porque uma vida de obediência, ou a obediência, ela precede, ela vem antes dos milagres. Você quer ver milagre de Deus na sua vida? Não como uma troca, claro que não. Mas você quer viver, experimentar toda essa maravilha de Deus, vive em obediência. Ele nunca vai pedir algo de você que você não possa fazer, nunca. E
Agora, tenha certeza que tudo aquilo que ele colocar diante de você, você já tem o Espírito Santo dentro de você, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te impulsionar, que vai te dar as direções claras de como realizar. Tenha essa certeza, isso traz paz ao nosso coração. E além do mais, ele ainda fala, olha, se você está necessitando de sabedoria, peça a Deus. Olha, Senhor, eu não sei como. Peça a ele, que ele faz. Deixa eu ler aqui, olha. A Maria Elizabeth, reconhecer com gratidão ao bem que recebemos demonstra o amor de Cristo em nós. Olha aqui, ela também colocou, reconhecer o amor do Senhor nas menores atitudes, quanto mais nas oportunidades de servi-lo. Verdade. A Rose, tentar barganhar com Deus não funciona nada, gente. Deus é muito mais esperto que a gente. O Alessandro botou assim, quando fazemos o que for como para Deus, quem nos recompensa é o próprio Deus, exatamente. E a gente fica livre dessa necessidade de aprovação dos outros. Recorda uma coisa, o Senhor já te aprovou através de Cristo. E ele só te chama, te convida para uma vida de obediência. E eu vou fechar aqui, porque essa vida de obediência não é para mostrar, falando bem no popular, tá, gente? Não é para, entre aspas, como se fosse assim, Deus falando assim, olha só, obedeçam porque eu vou mostrar quem manda. Vou mostrar quem manda. A gente ouve de vez em quando isso aí, né? Eu vou mostrar quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem um ditado popular que fala isso. Não, Deus ele não tá usando desses critérios de maneira alguma. Ele, não é isso, não é sobre isso, não é para revelar quem pode mandar. Claro que não. Quando ele nos convida a caminhar em obediência, queridos, na verdade, ele está nos convidando a nós caminharmos num cerco de proteção. A obediência, ela nos protege de enganos de Satanás. Ela nos protege para nós andarmos no caminho, no propósito que Deus tem para a nossa vida. E, sabe, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, olha, não vos desvieis nem para a esquerda nem para a direita, mas né, segue essa direção, esse é o caminho. Ela nos protege, a obediência nos protege e nos faz estar experimentando passo a passo, à medida que a gente vai respondendo em fé às iniciativas de Deus, experimentando o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, faça tudo o que você tem para fazer. Em casa, no trabalho, na igreja, no ministério, faça, não servindo a homens. A gente serve a homens, sim, nós temos, como eu falei, pessoas superiores a nós, eclesiasticamente, ou num trabalho, com certeza, não tem problema, e é importante isso, andar sozinho é perigosíssimo. Mas faça todas as coisas, como ao Senhor, fazendo para Ele. Muito mais importante do que o que você faz, é para quem você faz. E a sua vida é para o Senhor e para a glória dele. Quando você entende isso, isso muda a sua perspectiva e gera gratidão no seu coração. E você segue em frente e não se espante. Se, como nós terminamos lendo aqui o texto, se você começar a ver que o Senhor já está fazendo infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você imaginou, tudo aquilo que você sonhou, porque Ele é fiel. Ele te ama e Ele quer te fazer experimentar o melhor dele. Se quiserdes e me ouvirdes, lá em Isaías fala isso, comereis o melhor desta terra. Amém? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada por mais essa manhã aqui, é um tempo tão rápido. E se eu pudesse, Senhor, eu ficava aqui o dia inteiro. Mas nós temos que fazer os nossos afazeres e trabalhar e fazer as coisas do dia a dia. Mas, Senhor, muito obrigada por esse tempo precioso. E, Senhor, que nós possamos sair aqui, cada um aqui da sua casa, do seu trabalho, onde nós estivermos agora, decididos e atentos, Senhor, para que o que nós formos fazer, nós estejamos fazendo para Ti,
Sim, eu vou estar cumprindo ordens, eu vou estar cumprindo tarefas, eu vou estar arrumando uma casa, eu vou estar fazendo as coisas naturais daqui do dia a dia, do nosso mundo. Mas que, acima de tudo, que eu faça entendendo que Tu és o Senhor da minha vida e eu quero caminhar rendida a Ti, rendidos a Ti. Senhor, e que essa é a nossa motivação, Te servir. E que nesse entendimento, Senhor, tudo que a gente faça revele quem Tu és para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E que mesmo sem falar nada, simplesmente pelas nossas atitudes, que as pessoas vejam quem Tu és, o Senhor que Tu és, e percebam o Teu amor desejando envolver cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqui todo o nosso dia, Senhor, guarda-nos por onde nós formos, Senhor, e dá-nos essa consciência e essa percepção da Tua presença conosco em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Bom dia para quem eu não falei, para quem chegou depois. Eu estou aqui substituindo hoje de novo o Bispo André. Que Deus te abençoe e que você sirva as pessoas, sirva na igreja, onde for, como ao Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor e é para Ele que nós vivemos. E que isso encha o nosso coração e nos faça caminhar em gratidão. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã com o Bispo André e eu aqui numa outra oportunidade. Compartilha, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe.